uma arbitrariedade do governo Arley, PMDB, aumentar a passagem R$ 2,90, né? Uma concessão que não é legalizada. As empresas 1º de Março, Dedo de Deus e Teresópolis, que está aqui desde 66, há contratos de boca, eles fazem o que eles querem e o nosso imposto não é revertido para a redução dessa passagem. Nós sabemos que há municípios no Rio de Janeiro, Macaé, por exemplo, a passagem está a R$ 1. São Gonçalo, o prefeito, ele está lutando contra o aumento que está sendo imposto pelas empresas de ônibus no município. E outra coisa, peraí, o objetivo desse ato, pessoal, deveria ter mais pessoas. O objetivo principal é reduzir a passagem, forçar o prefeito. Infelizmente, as pessoas que deveriam estar aqui são as pessoas mais proles, que têm de pegar o último ônibus daqui a pouco para chegar em casa. Muitas delas não estão aqui por isso, por esse motivo, tá? Então a gente vai tentar fazer essa manifestação lá dentro daqui a pouquinho, tentar não fazer baderna para ninguém expulsar a gente. E eu fiz até uma comparação. Se uma pessoa que mora em Água Quente pega o ônibus e trabalha no Alto, essa pessoa vai gastar R$316. A bolsa, a cesta básica, custa R$306 em fevereiro. Ou seja, essa pessoa não paga aluguel, essa pessoa não pode ficar doente, essa pessoa não compra calçado para os seus filhos. Então fica complicado. Então, quanto mais o prefeito tem essas medidas arbitrárias sem consultar a população, né, sem ver o que a população está passando, sem ver o que as funcionárias das escolas, que são terceirizadas, não é um programa POT, né? Elas não têm nenhum benefício além do salário delas, pagam passagem, gastam passagem. Outra coisa também que a gente tem que destacar, o salário mínimo é R$678. Quem mora em Água Quente, sobra para ele R$362. Um morador da Providência, que se trabalha no Alto também, vai sobrar para ele 2/3 do salário. Então é complicado. Uma empregada doméstica, uma mulher que sustenta a sua família, ela geralmente não mora no centro, ela mora nas regiões periféricas, tem de pegar ônibus e a patroa geralmente não paga a passagem dessa mulher. Ou ela sai de onde ela está, vem para o centro, paga um aluguel mais caro, acaba trocando 6 por meia dúzia e o filho dessa mulher vai ter que trabalhar mais cedo, vai ter que sair da escola, depois da escola trabalhar, ajudar a família, porque a mãe não tem como sustentar a casa sozinha. E essa criança, à medida que ela não fica na escola, no futuro ela não vai ter a condição de arranjar um emprego que remunere melhor. Então a pobreza acaba ficando dentro, aquela família não consegue sair da pobreza. E o Arley, quando ele aumenta a passagem de R$2,90, ele está aumentando a pobreza dessas pessoas. Ele não está pensando no trabalhador, está pensando no dono da empresa que é amigo dele, né? Ele pode deixar os carros dele lá, ele pode almoçar, pode jantar, então ele não pensa no trabalhador. Vou abrir para as pessoas que queiram falar, queiram se manifestar, porque é um absurdo a gente ver que o PMDB, a política do PMDB aqui no estado do Rio de Janeiro é expulsar os pobres, né? É fazer com que a população fique cada vez mais pobre. Lá no Rio de Janeiro, o Cabral, o Paes, por conta da especulação, por conta da Copa e da especulação imobiliária, Copa e Olimpíadas também, está expulsando a população mais pobre do centro da cidade, está querendo expulsar os índios da aldeia Maracanã, está destruindo escola, está acabando com o Parque Júlio Delamare, com a pista de atletismo Célio de Barros, em nome da especulação imobiliária. E a gente sabe que saiu uma lei agora de mobilidade urbana que tem que ser respeitada por causa mesmo dessas Olimpíadas, da Olimpíada e da Copa do Mundo. Isso surgiu agora. As cidades com mais de 500 mil habitantes já tem que estar planejando para esse ano, senão não vão receber verba federal para investir na mobilidade urbana. E os municípios que têm menos de 500 mil habitantes, eles devem se preparar daqui a 3 anos para implementar a lei. Só que a gente não pode esperar, né? Ficar 3 anos à mercê dos mandos dos prefeitos não dá. Então a população tem que se mobilizar em relação a tudo isso. Uma outra coisa, o prefeito, ele não aceitou o estudo feito pela Copetec,
engenheiros de renome, gente assim, do maior gabarito. Ele não aceitou porque foi pedido um estudo do governo passado. É uma desculpa para não reaver a situação da cidade, a mobilidade das pessoas. E outra coisa muito importante também, a Dilma, ela baixou o IPI dos carros. Foi, gente, ano passado? Baixou o IPI de carro. As pessoas, em vez de usar o transporte público, que é uma porcaria, preferiu comprar carro. A gente sabe que essa reta aqui, dependendo do horário, fica super congestionada. Então o governo federal está sendo contraditório. Lança uma lei de mobilidade urbana que tem que ser respeitada, no entanto, ele estimula que as pessoas vão comprando carro e vão superlotando as cidades com automóveis. Também não dá, vai contra essa lei, é muito contraditório também. E a gente espera que o prefeito, não sei se ele tem bom senso, ele baixe essa passagem e pense na cidade como um todo, né? Pense na cidade para o trabalhador, pense na cidade para o aposentado, pense na cidade para os estudantes. E outra coisa, não culpar a gratuidade pelo aumento. É direito do estudante, é direito do idoso, é direito daquele que tem necessidade especial, o acompanhante dele, a gratuidade. A empresa simplesmente entregou para o prefeito uma planilha dizendo que 56%, que 56% da gratuidade seria o motivo do déficit na empresa. Só que a gente sabe que não é isso. A Copetec divulgou que apenas 23% desse pessoal é que faz parte da gratuidade. Então o prefeito prefere alimentar, né, o bolso dos empresários de empresa de transporte da cidade. Ele prefere isso a ajudar a população, a pensar no pobre, a pensar no trabalhador, nos estudantes e nos idosos da cidade. O serviço de transporte, o que ele fez? Fez nada. A coisa piorou e fiquei 1h10 esperando 3 córregos para vir para cá, porque os ônibus que passavam estavam superlotados. Eu não consegui entrar. Outra coisa, quem está falando aqui é uma professora trabalhadora que pega ônibus, tá, gente? E eu não tenho ligação com nenhum vereador nessa Câmara, nenhum partido dessa Câmara, muito menos com o partido do prefeito. Tá? Só quero dizer isso para ficar bem claro, para ninguém ficar colocando mentiras aí. Uma aluna minha falou, professora, meu cartão passa até às 7. Se eu for lá, eu não tenho como voltar para casa, vou ter que pagar passagem. Então, para vocês verem como tudo isso até prejudica a mobilização popular. Tá? Então, nós aqui estamos representando uma grande parte da cidade. Somos poucos aqui, uns 40, não sei quanto, somos. Mas representamos muito mais gente que quando a gente entregava o panfleto se revoltava, se rebelava, reclamava. E essas pessoas, para o prefeito, para os vereadores, são apenas votos, né? Eles querem se manter no poder. Então, se a população estivesse aqui em maior número, seria mais importante a gente puxar essa audiência pública e cobrar isso dos vereadores. E a presença do Ministério Público também, porque há vários processos tramitando que a população não sabe o que está acontecendo. Então, como é o nome da promotora? Anaísa Malhar. Anaísa Malhardes. Se houver essa audiência pública, se a Câmara conseguir puxar essa audiência, 4 vereadores prometeram essa audiência aqui no dia 24. Foi o da Ponte. Da Ponte, quem mais? Dedé. Luciana da Barra Grande. Na verdade, eles não prometeram. Eles falaram que iam pensar em puxar a audiência pública. A gente sabe que eles deram a desculpa que eles são novos, que chegaram agora, não sabem como as coisas acontecem. Então, para vocês verem como a gente está à mercê de pessoas incapacitadas para legislar pela população. Então, isso é assim, quer renovar a Câmara? Renova-se, mas com responsabilidade. Então, infelizmente, a população está colhendo aquilo que foi colocado na urna, né? Então, a gente se ressente em relação a isso. Hugo Moreno, bancário, militante do PSTU e da cidade de Friburgo. Nós estamos aqui, primeiro, em solidariedade aos moradores da população de Teresópolis. Lá em Friburgo, a situação é a mesma, né? A prefeitura acabou de aumentar também o preço da passagem. E a gente sabe que é uma covardia com a população, porque as nossas cidades todas vivem, os municípios, né? Ainda todas as consequências da tragédia de 2012, as cidades não se recuperaram ainda, 2011, as cidades não se recuperaram ainda. E temos as passagens mais caras do país, né? R$2,90 aqui também, lá também R$2,90, é o roubo, o verdadeiro roubo. Então acho que o caminho é realmente a mobilização, o caminho realmente é chamar a população para a rua,
porque só assim é possível, só através da luta que é possível mudar essa situação toda, né? Eu acho que não é motivo para desanimar, porque deve se chamar um novo ato depois, né? Pela questão da passagem, até por outras questões que vão acontecendo, os ataques que a população vai sofrendo, para a Prefeitura e a Câmara de Vereadores ver que o povo está mobilizado, o povo está na rua, mesmo que em número pequeno hoje. Acho que esse não deve ser um motivo para desanimar, porque tendo várias pessoas aqui hoje, isso é um sinal de que a chama está acesa, a chama da luta, e esse é o caminho. Então essa é a solidariedade que nós lá de Friburgo, né, os trabalhadores de Friburgo, né, vem junto com o povo de Teresópolis também nessa unidade. Eu acho que esse é o caminho, é a gente se articular para poder, assim, né, embarrear esses ataques todos que ocorrem. E uma das visões que eu tenho, né, que o meu partido, o PSTU, tem, do caminho seria uma empresa pública de transporte. É tirar das mãos da iniciativa privada, é tirar a mão do mercado o transporte público. A gente sabe que o transporte público na mão das empresas, né, elas buscam apenas o lucro. Então esse é o motivo para que o preço da passagem esteja tão alto como estão nas nossas cidades. Então esse é o caminho, empresa pública de transporte. Acho que essa deve ser a bandeira. Claro que a redução da passagem para R$1, para R$1,50 deve ser também a bandeira, mas eu acho que deve pensar um pouco além, deve pensar num projeto mais estratégico, que é sim um transporte público de qualidade para todos. Isso apenas através do transporte público na mão da própria prefeitura, não na mão de empresa, que seria possível. Só para lembrar, nós temos exemplos aí de o metrô, por exemplo, do Recife, que é 100% estatal, a metade do metrô do Rio, por exemplo, que está na mão da iniciativa privada. Isso é um exemplo que se tem de que as empresas, né, privadas, elas buscam lucro, e a prefeitura, né, o prefeito, quando ele vai procurar a eleição, ele procura essas empresas para poder ser financiado por elas e aí conseguir a eleição. A gente sabe que procura as empreiteiras, procura as empresas de ônibus, essas empresas financiam esses candidatos e depois eles são obrigados, entre aspas, né, a pagar, né, o que foi dado e com o dinheiro da população, não com o dinheiro dele. Então essa é a palavra aí que eu tenho para colocar a solidariedade do povo, dos trabalhadores de Friburgo, ao pessoal de Teresópolis aqui, e a indignação, a revolta, esse aumento absurdo. Eu convidei um amigo meu, Carlos Bruno, que é poeta, para comparecer também. Ele fez um poema, acho que a arte também ela reivindica. Ele fez um poema sobre o aumento da passagem, se chama Assalto, né? O assalto. Queria estar. Pois é, a hora é agora. A hora é agora. Meu nome é Carlos Bruno, sou professor da rede pública de ensino municipal de Teresópolis. Também sou autor do blog Diário de Solidões Coletivas. A gente sempre apoia os movimentos sociais. E eu fiz um poema, por exemplo, eu pago, morando em Três Córregos, eu pago mais ou menos a passagem que a Rosângela falou. O alto valor, grande parte do meu salário vai para isso. E eu fiz um poema chamado O Assalto, a pedido da professora Rosângela. Ontem andei de ônibus e fui assaltado. Encontrei veículo cheio, feio e sucateado. Em letras bonitas, o aviso autoritário. A partir desse dia, ir e vir para casa se torna mais caro. Sobreviver nessa cidade tornou-se fato raro. O dedo de Deus tão lindo, apontando para o aumento inadequado, enquanto o governo omisso sustenta o descaso. Ontem andei de ônibus e mais uma vez fui assaltado. Meus olhos perguntam, como os governantes da cidade carente podem dizer que cuidam bem da gente sem coletivo decente? Meus olhos perguntam sozinhos, pois a resposta é silêncio, presença invisível dos que podem tudo e não fazem nada. Então meus olhos serenos acompanham meus ombros caídos de volta para casa. Adormeço soturno no aconchego infeliz da cidade estagnada. A cidade não vai se mexer enquanto a gente tiver todas essas injustiças. O meu nome é Rodrigo da Silva Mello, e sou servidor público e moro na cidade há mais de 30 anos. Então, o movimento que se constitui aqui é justamente para cobrar do governo que se abra essa caixa preta da questão do transporte público, que na cidade é tão obscuro. Por que não se faz uma audiência pública? Para a gente poder discutir, junto com os sindicatos, associações de moradores,
enfim, todos os movimentos sociais e tal, para discutir por que um estudo feito pela Copetec, que aponta uma passagem para R$ 1,97, não pode ser colocado aqui. Por que a gente tem que pagar R$ 2,90? Eu acho que a prefeitura deveria, o governo no caso, deveria ver por esse lado dos trabalhadores, de quem precisa realmente, de quem pega o transporte público todos os dias e paga R$ 2,90, que é muito caro. O salário mínimo não cobre isso. O salário... O quê? Paga R$5. Paga R$5 também. Para quem vai para o interior, paga R$5. Eu acho que é importante essa audiência pública, e se o prefeito quiser, ele pode barrar esse valor de R$ 2,90, porque lá em Macaé a passagem foi para R$1. Se lá em Macaé pode, por que aqui também não pode? Ano passado, em Natal, a Câmara de Vereadores revogou o aumento da tarifa. Por que aqui não? Por que a gente tem que continuar na mão dessas oligarquias aqui que mandam e controlam a cidade? Eu acho que tem que dar um basta nisso. Eu acho que esse momento, eu acho que aqui é o pontapé inicial para a gente começar a construir uma nova Teresópolis, e não essa aí que está aí jogada aos trapos, e ninguém quer, e querem ficar do jeito que está, e não é interessante para quem manda na cidade mudar. Para eles é mais lucro, mais vantajoso manter do jeito que está essa passagem de R$ 2,90. Então eu acho que é importante buscar essa conversa com a sociedade, justamente com a audiência pública, juntamente com o Ministério Público, com os sindicatos, a associação de moradores, enfim, todo mundo junto para derrubar isso daí, porque está muito caro. Bom, eu acho que é importante o que o Rodrigo falou, que é a questão da audiência pública, porque na audiência pública é onde a população pode se manifestar e pode cobrar algo que vai além da questão da passagem, vai para a questão da qualidade do transporte público, ou seja, a gente reestruturar o transporte público da cidade. A audiência pública é o espaço onde a população tem poder efetivo de olhar na cara de quem está aqui dentro, de quem está ali dentro da prefeitura, e cobrar a melhor condição, que é um direito dela, melhor condição de transporte, a melhor condição de ir e vir. Ir e vir é um direito de cada um de nós, e a gente tem que ter a melhor condição possível para isso. A gente não pode ter ônibus no estado que está, ônibus caindo aos pedaços, a gente não pode ter a passagem do jeito que está, e a gente não pode ter um sistema em que todos os ônibus que tem na cidade têm que obrigatoriamente passar aqui pela reta. A gente não pode ter, e a gente, principal, eu acho que para além disso, é porque eu fiquei preocupado que todo mundo está manifestando essa questão de ter pouca gente. Vocês não são poucos, vocês são vanguarda. É importante que vocês entendam isso. Vocês estão à frente nas questões, vocês são muito importantes aqui. São muito importantes por quê? Porque o posicionamento de cada um de vocês é um posicionamento que vai trazer mais gente para esse tipo de movimento. O posicionamento de cada um de vocês se colocando contrário a uma empresa que explora cada trabalhador da cidade, é o posicionamento, é o início da tomada de poder que a população tem que ter em Teresópolis. A população tem que tomar a cidade nas mãos. A cidade de cada um de nós. Valeu.